Olá, meu nome é Lucas Araújo. Tenho 45 anos, e até o ano passado, eu jurava que tinha vida ganha. Tinha construído do zero uma empresa de paisagismo de renome em Curitiba, uma casa de alto padrão no Jardim Social e compartilhava meus dias com uma esposa com quem dividi 22 anos da minha trajetória. Minha filha, a luz dos meus olhos, era meu maior orgulho e minha motivação diária. O sonho brasileiro completo, não é? Era exatamente o que todos projetavam ao nos olhar de fora. Conheci a Irene no meu último ano de agronomia na UFPR. Ela cursava jornalismo, era absurdamente inteligente e possuía uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. Ainda guardo na memória a imagem da primeira vez que a vi em um café charmoso perto do campus, digitando furiosamente em seu notebook, completamente alheia ao mundo ao redor. Precisei de 3 visitas estratégicas e de um café acidentalmente derramado para finalmente romper a bolha e conseguir a atenção dela. Quando ela levantou o olhar, inicialmente irritada, mas logo abrindo um sorriso genuíno, eu soube ali mesmo que estava perdido de amor. Éramos jovens, talvez jovens demais para decisões tão definitivas, mas tínhamos uma certeza inabalável. Apenas 8 meses após o nosso primeiro encontro, eu a pedi em casamento no icônico Largo da Ordem, em meio ao movimento da Feirinha do Largo. O anel de noivado me custou 3 meses inteiros de economia do meu estágio, mas ver a expressão no rosto dela fez cada centavo valer a pena. Tem certeza, Lucas? Ela perguntou com os olhos marejados. Ainda temos a vida inteira pela frente. É exatamente por isso que tenho certeza absoluta, respondi prontamente. Quero atravessar essa vida inteira ao seu lado. Cerca de 1 ano depois do sim, a Cassandra chegou. Não tínhamos planejado ser pais tão cedo, mas quando a Irene revelou a gravidez, tudo pareceu se encaixar perfeitamente. Lembro-me vividamente de segurar minha filha pela primeira vez. Um serzinho delicado com os olhos expressivos da mãe e o meu queixo teimoso. Naquele instante, fiz uma promessa silenciosa de que moveria o mundo para dar o melhor a ela. Os primeiros anos foram um caos maravilhoso e exaustivo. Eu estava dando os primeiros passos com Araújo Paisagismo, trabalhando 14 horas por dia, enquanto a Irene conciliava o fim da faculdade com os cuidados intensos com a Cassandra. Morávamos em um apartamento apertado no Capão Raso, onde era possível ouvir nitidamente as discussões dos vizinhos através das paredes finas. Estávamos quase sempre no limite financeiro, contando moedas para o cartão transporte e mantendo a dieta básica de feijão com arroz até o próximo pagamento cair, mas éramos genuinamente felizes. Há algo em lutar lado a lado que forja um laço que parece indestrutível. Cada pequena conquista era motivo de celebração. O primeiro grande contrato fechado, a Irene publicando seu primeiro artigo como freelancer, ou a Cassandra dando seus passos incertos na nossa salinha minúscula. Estamos construindo algo real aqui, Lucas, a Irene costumava dizer, aninhada em mim no nosso sofá de segunda mão, logo após a pequena finalmente pegar no sono. Algo sólido, que vai durar para sempre. Eu acreditava em suas palavras com cada fibra do meu ser. Éramos o casal destinado ao sucesso, aqueles que envelheceriam juntos em uma varanda confortável, cercados de netos e boas memórias. Quando a Cassandra completou 20 anos, e nós celebrávamos nossos 21 anos de casados, a Araújo Paisagismo já consolidava contratos por toda a região metropolitana. A Irene também prosperava, alcançando o posto de editora de variedades em um dos maiores jornais de Curitiba. Finalmente compramos a casa dos sonhos, fizemos viagens internacionais e estabelecemos uma reserva sólida para a faculdade dela. Tínhamos, enfim, chegado lá. Ou era o que a minha ingenuidade me permitia pensar. O que eu não desconfiava era que a base sobre a qual ergui toda a minha existência não era nem de longe tão firme quanto o solo que eu preparava para meus clientes. E, infelizmente, não seria preciso um grande abalo para que toda essa estrutura desmoronasse sobre a minha cabeça. Depois de 22 anos de convivência diária, você acaba desenvolvendo um sexto sentido quase infalível sobre seu parceiro. Eu conseguia ler a Irene pelo barulho da cozinha, sabia que ela estava frustrada ou inquieta apenas pelo modo como organizava a louça, movimentos secos, precisos e milimetricamente ordenados, substituindo seu jeito naturalmente distraído e bagunçado de sempre.
Por isso, não foi difícil notar quando ela passou a estender o expediente na redação 3 noites por semana. É uma pauta grande, Lucas, ela justificava, soltando a bolsa pesada perto da porta principal, bem depois de o jantar ter esfriado sobre a mesa. A explicação, em teoria, era plausível. Ela havia sido escalada para uma reportagem investigativa sobre um esquema complexo de corrupção na Câmara Municipal de Curitiba. Mas meus instintos, os mesmos que usei para erguer Araújo Paisagismo do nada, estavam em alerta máximo. Na minha profissão, quando sinto que um terreno está instável, eu reforço a fundação imediatamente, não importa o custo adicional. E, naquele momento, todos os meus sensores internos estavam gritando que algo estava cedendo. Uma noite, após entregar um projeto paisagístico ambicioso para a revitalização de uma área próxima ao Parque Barigui, um trabalho que consumiu 6 meses de dedicação exclusiva da minha equipe, resolvi surpreendê-la. Passei em um restaurante tailandês sofisticado no Batel, peguei os pratos favoritos dela e segui para o centro da cidade. O prédio do jornal estava mergulhado em um silêncio raro por volta das 9 da noite. O segurança da recepção, que já me conhecia de longa data e dos eventos corporativos, liberou minha entrada com um aceno cortês. O 7º andar está quase todo apagado, senhor Araújo. Não tenho certeza se Adra Irene ainda se encontra na redação. Subi e encontrei o andar deserto, salvo por uma única luminária acesa em uma sala de canto. Através da divisória de vidro, vi a Irene ao telefone. Ela estava rindo, um riso leve, solto, uma melodia que eu não ouvia dentro de casa há meses. Minhas mãos apertaram as alças da sacola com força. Eu poderia ter entrado, confrontado o momento, exigido uma explicação. Em vez disso, recuei para a penumbra do corredor e apenas observei. Ela parecia outra pessoa. Vibrante, cheia de vida, de uma forma que eu não via desde os nossos primeiros anos de casados. Quando encerrou a chamada, ficou encarando a tela do celular com um sorriso residual nos lábios, digitou algo rapidamente e o guardou na bolsa. Saí do prédio antes que ela pudesse me notar e descartei a comida, ainda quente e intacta, em uma lixeira qualquer na calçada. Naquela noite, deitei ao lado dela fingindo dormir, ouvindo sua respiração compassada e me torturando com a pergunta: quem estava do outro lado daquela linha? Na manhã seguinte, cometi o que sempre considerei um pecado imperdoável em uma relação. Enquanto ela estava no banho, vasculhei o celular dela. Para minha surpresa, nada. Nenhuma chamada suspeita, nenhuma mensagem comprometedora. Ou eu estava perdendo o juízo por paranoia, ou ela estava sendo meticulosamente cuidadosa. A resposta veio 2 dias depois, de forma acidental. A Cassandra, agora com 20 anos, havia pegado minha caminhonete emprestada para que eu a ajudasse a levar alguns volumes para a casa de uma amiga. Ao me devolver as chaves, ela me estendeu um pequeno comprovante de cartão de crédito que encontrou no console. Pai, por que você foi ao Hotel Bourbon na sexta passada? Ela perguntou, confusa. Achei que você estivesse naquele congresso de paisagismo em São Paulo. Eu não estive em São Paulo e muito menos no Hotel Bourbon, mas compreendi instantaneamente quem estava utilizando o cartão corporativo da empresa para fins pessoais. Como não sou homem de agir por impulso sem provas concretas, procurei o Marcos, um ex-policial e amigo de longa data que me devia alguns favores. Tem certeza de que quer seguir com isso, Lucas? Marcos questionou, enquanto vigiávamos a saída do jornal de dentro do carro dele. Depois que a verdade aparece, não existe o botão de desver. Eu não suporto mais a dúvida. Preciso da verdade, por pior que seja, respondi, com a mandíbula travada de tensão. Após uma semana de monitoramento silencioso, Marcos me ligou durante uma reunião estratégica. Você precisa ver com seus próprios olhos. Eles estão no hotel novamente. Abandonei a reunião e, em 20 minutos, estacionei no pátio do hotel indicado. Marcos apontou para um Audi prata estacionado em uma vaga de destaque. Aquele não é o carro dela, comentei, tentando manter a voz estável. Não, ela chegou de Uber há quase 1 hora. O Audi pertence ao sujeito.
Ele me passou uma câmera com uma lente de longo alcance. Ajustei o foco e vi um homem alto, de cabelos grisalhos e postura elegante, conferindo o relógio antes de entrar no lobby. Havia algo vagamente familiar naquele rosto, uma sombra do passado que eu não conseguia identificar de imediato. O nome dele é Ricardo Mendes, informou Marcos. É editor em um jornal de grande circulação em Porto Alegre. Pelo que levantei, ele e a Irene trabalharam juntos há muitos anos, logo no início da carreira dela. Aquele nome me atingiu com a força de um desmoronamento. Ricardo. O namorado de juventude, o homem que ela amou antes de me conhecer e cujo nome surgia vez ou outra em conversas nostálgicas, sempre acompanhado por um olhar perdido dela. O sujeito que tinha se mudado para o Rio Grande do Sul pouco antes de cruzarmos nossos caminhos na faculdade. Já chega, eu disse, devolvendo a câmera. Já vi o suficiente para entender o que está acontecendo. Naquela noite pesada, escolhi o silêncio em vez do confronto imediato. Em vez de explodirem acusações no meio da sala, agendei uma sessão de emergência com o Dr. Arnaldo, o terapeuta que nos acompanhava esporadicamente ao longo dos anos. Justifiquei para Irene que precisava tratar do meu esgotamento mental causado pela expansão agressiva da Araújo Paisagismo. Ela aceitou o convite prontamente, demonstrando um alívio quase palpável, provavelmente por acreditar que o meu foco estava na empresa e não nas lacunas da sua história sobre a tal conferência noturna. Sentados naquele consultório familiar, o doutor Arnaldo iniciou a sessão questionando o estado atual da nossa relação. Sinceramente, comecei, sustentando o olhar diretamente nos olhos da Irene, sinto que algo fundamental mudou entre nós. Não somos mais os mesmos. Ela se ajeitou na poltrona, visivelmente desconfortável com a direção da conversa. Estamos apenas sobrecarregados, Lucas. É uma fase, o trabalho exige muito de ambos. Há algo mais profundo acontecendo, Irene? O doutor Arnaldo interveio com sua voz calma e profissional. Algum fato que o Lucas precise saber para que possamos avançar? Nesse exato momento, o celular dela vibrou sobre a mesa lateral com uma notificação de mensagem. Notei quando a expressão dela se fragmentou, a máscara de esposa dedicada caiu por terra. Eu tenho mantido contato com uma pessoa do meu passado, ela admitiu, a voz falha, sem coragem de me encarar. Um velho amigo. O Ricardo Mendes. Ele nunca foi apenas um velho amigo, Irene, retruquei com uma calma gélida que parecia cortar o ar. Ela ergueu a cabeça, com os olhos arregalados de espanto. Como eu sei? Isso não importa mais. O que realmente importa é que você mentiu sistematicamente e ainda teve a audácia de usar o cartão corporativo da minha empresa para custear seus encontros em hotéis. O doutor Arnaldo tentou mediar o conflito, mas a Irene se levantou abruptamente, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma, mas talvez esse choque seja necessário, disse ela, com uma firmeza que me gelou a espinha. Eu e o Ricardo nos reconectamos e isso me fez perceber algo que tentei negar durante quase 2 décadas. Ele sempre foi o homem da minha vida, Lucas. O que nós construímos nestes 22 anos foi bom, eu reconheço, mas nunca foi o que eu realmente desejava. Fiquei paralisado naquela poltrona, assistindo a 22 anos de dedicação, sonhos e sacrifícios se desintegrarem em segundos, enquanto a mulher que eu amava me dizia, com todas as letras, que eu havia sido apenas o prêmio de consolação durante toda a nossa vida juntos. O trajeto de volta para casa foi preenchido por um silêncio ensurdecedor. Assim que atravessamos a porta, ela não perdeu tempo e começou a retirar as roupas do armário para fazer as malas. É assim que termina? Perguntei, parado na moldura da porta do quarto. 22 anos de história e você simplesmente vira as costas e vai embora? Eu não planejei que as coisas tomassem esse rumo, ela respondeu, dobrando uma blusa com uma indiferença que doía mais que qualquer grito. O Ricardo me procurou para falar sobre uma oportunidade de carreira em Porto Alegre. No início, era algo estritamente profissional, mas o sentimento antigo falou mais alto. Poupe-me dos detalhes sórdidos, eu a interrompi.
Não tenho o menor interesse em ouvir como foi o seu plano B enquanto você esperava pelo retorno da sua medalha de ouro. Saí daquele ambiente sufocante e me refugiei no antigo quarto da Cassandra, que agora funcionava como um escritório de apoio. Mal tive tempo de processar a dor quando a porta da frente se abriu com estrondo. Mãe? Pai? Por que os carros de vocês estão aqui a essa hora? Era a Cassandra, surpresa com a nossa presença inesperada. A Irene saiu do quarto com os olhos vermelhos de choro e despejou a história inteira sobre a filha. A reconexão mágica com o Ricardo e a convicção de que eles nasceram para ficar juntos. Observei o rosto da minha filha de 20 anos transitar da confusão para uma compreensão precoce e dolorosa, mas a reação dela não foi a que eu, em minha dor, esperava. Isso significa que você finalmente vai poder ser feliz de verdade, mãe? A Cassandra perguntou, segurando as mãos da Irene. Eu acredito que sim, minha querida, respondeu a Irene, entre soluços. Então, a Cassandra se virou para mim. O olhar dela não era de apoio, mas de uma mistura insuportável de pena e acusação. Pai, você sempre viveu para essa empresa, focado apenas em prover e acumular. Talvez você nunca tenha parado para notar que a mãe estava profundamente infeliz ao seu lado. Aquelas palavras foram um golpe mais devastador do que a própria traição da Irene. Minha própria filha, o ser por quem eu teria dado a vida, estava se voltando contra mim sem sequer considerar o meu lado da história. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, Kais, murmurei, sentindo o chão fugir. Eu só sei que a minha mãe merece a chance de ser feliz, ela retrucou, irredutível. Se ela reencontrou esse amor com o Ricardo depois de tanto tempo, não é isso que deveria importar no final? Naquele instante, ao ver as duas mulheres da minha vida unidas em um bloco sólido contra mim, senti algo endurecer definitivamente no meu peito. Você me traiu, Irene, eu finalmente disse, minha voz soando fria e cortante como o aço de uma lâmina. Depois de 22 anos, você jogou no lixo tudo que construímos com suor e sacrifício, e agora nossa filha está aqui, aplaudindo a sua deslealdade. Para mim, chega. Eu cansei de lutar por quem já me abandonou há muito tempo. Passei 3 noites em um hotel de beira de estrada perto de São José dos Pinhais, um lugar impessoal onde o barulho dos caminhões na BR-376 abafava o caos na minha mente. No quarto dia, retornei à casa no Jardim Social em um horário que sabia que a Irene estaria no jornal. Eu não queria um embate e precisava apenas de documentos contratuais e roupas suficientes para o que vinha pela frente. No cofre do meu escritório, atrás de escrituras e apólices de seguro, encontrei um envelope pardo, grosso, marcado apenas como pessoal. Ao abri-lo, meu estômago revirou. Lá estavam pilhas de cartas, organizadas por data, cobrindo um período de quase 22 anos, desde os nossos primeiros meses de casados até a semana passada. Ricardo Mendes. Eles nunca haviam cortado o cordão umbilical. Algumas cartas exibiam manchas circulares de lágrimas antigas, outras traziam anotações dela nas margens, como se ela dialogasse com ele em segredo. A correspondência mais recente, postada de Porto Alegre, mencionava o divórcio dele e dizia com uma clareza cortante: talvez o destino esteja finalmente nos devolvendo a chance que nos roubaram na juventude. Enquanto eu terminava de fechar a última mala, a Cassandra apareceu na porta. Ela parecia não dormir há dias. Pai, o que você pensa que está fazendo? A mãe está desesperada, preocupada com o seu sumiço. Preocupada? Soltei uma risada oca, sem um pingo de humor. Sua mãe está vivendo um romance paralelo com outro homem durante toda a nossa história, Cassandra. Isso aqui, levantei o envelope com as cartas, é a prova de que eu fui apenas um figurante na vida dela. Ela pegou os papéis, sua postura confiante vacilando visivelmente à medida que lia as datas nos selos postais. Mas ela me disse que eles tinham se reconectado agora, por causa do trabalho. Vou te dar uma lição de vida valiosa, filha. As pessoas mentem com uma facilidade assustadora. Até aquelas que você coloca em um pedestal. Mas vocês eram felizes. Eu cresci vendo vocês dois. Eu me lembro das risadas, das viagens. Ela gritou,
tentando proteger a própria infância. Eu era feliz, corrigi, com a voz embargada. O que torna a descoberta dessa fraude algo 1000 vezes pior. Amanhã cedo vou oficializar o divórcio. Já instruí minha advogada. Sua mãe pode ficar com esta casa e tudo o que há dentro dela. Vou recomeçar exatamente como comecei na UFPR. Do zero absoluto. E eu, pai? Onde eu fico nisso tudo? A Cassandra perguntou, sua voz diminuindo até parecer a daquela menininha que morava no Capão Raso. Você já fez sua escolha, Cass. Você decidiu que sua mãe merece a felicidade nos braços do grande amor dela. Eu não vou ser obstáculo no caminho dessa fantasia romântica de vocês. Dei um beijo seco em sua testa e saí. Não olhei pelo retrovisor. Homens que constroem jardins sobre terrenos áridos não se quebram, nós apenas limpamos o terreno para a próxima fase. No Fórum Civil, minha advogada, Dra. Sandra, me aguardava com uma expressão de dúvida. Tem certeza disso, Lucas? Divórcio consensual direto, sem contestar partilha? Você construiu esse patrimônio quase sozinho. Certeza absoluta, Sandra. Aprendi no mundo dos negócios que a habilidade mais importante é saber a hora exata de cortar as perdas e abandonar um investimento falido. Enquanto cruzávamos o saguão, o destino, com seu senso de humor cruel, colocou a Irene subindo as escadarias ao lado do advogado dela. Ela empalideceu instantaneamente ao me ver. Lucas. Eu vim para dar entrada na documentação. Não queria que as coisas fossem tão frias assim. Já está feito, respondi, com uma calma que parecia incomodá-la mais do que se eu tivesse gritado. Entramos em uma sala de conferências. O advogado dela começou um discurso ensaiado sobre como a Irene desejava ser generosa na divisão dos bens. Eu não quero absolutamente nada deste casamento, interrompi, cortando o fluxo de palavras dele. Ela fica com a casa do jardim social, as contas de previdência privada, os investimentos. Tudo que estiver no nome dela ou for de uso comum. Eu fico apenas com Araújo Paisagismo e minhas contas de pessoa física. A Irene me encarou, os olhos cheios de uma confusão que beirava o pânico. Você não pode estar falando sério. Depois de 22 anos, você vai simplesmente abrir mão de tudo que levantamos juntos? Depois de 22 anos, você provou que seu coração pertencia a outra pessoa, finalizei, fechando minha pasta. Estou apenas honrando a sua escolha e me removendo definitivamente da equação. Sem pensão alimentícia, sem brigas judiciais. Um corte limpo. A porta da sala se abriu e a Cassandra entrou, chorando compulsivamente. Pai, mãe, parem com essa loucura. Vocês estão jogando uma vida inteira no lixo por causa de orgulho. Eu não estou abrindo mão de nada que realmente tenha valor, Cassandra, eu disse, mantendo a postura firme. Eu construí um império do nada uma vez e tenho plena confiança de que posso erguer outro. O que eu não farei, sob hipótese alguma, é brigar por migalhas materiais com uma mulher que cometeu traição emocional sistemática durante todo o nosso tempo juntos. Hoje, estou perdendo meus direitos legais como marido, mas estou recuperando algo que não tem preço. O meu autorrespeito. 6 meses após a assinatura definitiva do divórcio, a Araújo Paisagismo não apenas sobreviveu, como floresceu de forma inesperada, expandindo suas operações para 3 cidades da região metropolitana. Eu me joguei no trabalho com uma ferocidade que nunca havia sentido antes. Cada novo jardim que eu projetava era uma tentativa de colocar ordem no meu próprio caos interno. Mudei-me para um lote moderno e funcional no Bigorrilho, com uma vista ampla que me permitia observar o pulsar de Curitiba sem me sentir sufocado por ela. Eu não olhava para trás. Até que, nas proximidades do feriado de finados, recebi uma visita inesperada em minha nova sede administrativa. Era Cassandra. Ela parecia mais magra, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Você não atende mais às minhas ligações, pai, disse ela, parando na porta, com a voz carregada de uma mágoa contida. Tenho estado imerso em projetos, Cassandra. O trabalho tem sido meu refúgio, respondi, sem desviar os olhos da planta que estava analisando.
pai. A mãe vendeu a casa do jardim social, ela disparou, com a voz embargada pelo choro iminente. Ela e o Ricardo estão se mudando definitivamente para Porto Alegre. Usaram todo o dinheiro da venda para quitar um apartamento de luxo perto da redação onde ele trabalha. Ela nem sequer me consultou, simplesmente assinou os papéis e me avisou que o caminhão de mudança chega na semana que vem. Você já tem 21 anos, Cassandra. É quase uma adulta, está entrando na faculdade. Tentei manter o tom neutro, embora a notícia tenha causado uma pontada residual no meu peito. Mas aquela era a nossa casa. Ela explodiu, as lágrimas finalmente vencendo a barreira. As minhas marcas de altura na parede da cozinha, o jardim que nós dois plantamos juntos quando eu era pequena. Tudo isso agora pertence a estranhos. Ela apagou a nossa história por causa dele. Suspirei pesadamente e finalmente fechei a pasta sobre a mesa. Aquilo são apenas tijolos e concreto, filha. Lugares podem ser vendidos, mas as memórias moram em outro lugar. É fácil para você dizer isso, que foi embora daquele jeito frio, sem olhar para trás uma única vez. Minha fachada de indiferença rachou naquele momento. Levantei-me, fui até o armário de aço e retirei uma pequena caixinha de madeira de imbuia, polida pelo tempo. Coloquei-a sobre a mesa. Isso foi a única coisa que fiz questão de levar daquela casa. O resto era apenas patrimônio. Ela abriu a caixa com as mãos trêmulas. Lá dentro, envoltos em veludo, estavam o seu primeiro dente de leite, um desenho emoldurado que ela fez no jardim de infância e o cartão de Dia dos Pais que ela confeccionou com colagens aos 10 anos. Eu nunca abandonei o que realmente importava, Cassandra. Eu apenas me recusei a travar uma guerra pública por móveis e objetos com uma mulher que já tinha me deixado há anos. Ela desabou em um choro soluçante. Eu estava tão errada, pai. Sobretudo, eu encontrei os diários antigos da mãe enquanto ajudava a encaixotar as coisas dela. Ela escrevia para o Ricardo desde o nosso primeiro ano de casados. Ela se referia a você como a escolha segura, o compromisso confortável que permitia que ela vivesse a vida que queria. Como ela pôde ser tão cruel depois de tudo que você sacrificou por nós? As pessoas costumam enxergar apenas o que convém às suas próprias narrativas, Cass. Ela precisava se sentir a heroína trágica de um romance proibido para justificar o que estava fazendo. E eu, por muito tempo, fui o cúmplice que acreditou na mentira. Sinto tanto, pai. Por não ter ficado do seu lado quando tudo desmoronou, ela sussurrou, aproximando-se da mesa. O importante é que você está aqui agora, eu disse, sentindo uma barreira de gelo derreter em meu peito. O passado é um terreno que já foi arado. Vamos focar no que podemos plantar daqui para frente. Que tal irmos jantar no Batel? Não era um perdão completo, imediato e indolor, mas era uma nova fundação sendo lançada. E se há algo que eu entendo profundamente, como mestre paisagista, é como preparar o solo para que algo forte e duradouro possa finalmente crescer. 2 anos se passaram desde que assinei os papéis que encerraram formalmente aquelas 2 décadas de casamento com a Irene. Hoje, a divisão de consultoria ambiental da Araújo Paisagismo não é apenas um projeto, é uma potência que próspera sob a liderança estratégica da Cassandra. O que começou como uma proposta tímida durante aquele nosso primeiro jantar de reconciliação, em um restaurante no Batel, transformou-se no braço mais lucrativo e inovador da empresa. Ver minha filha canalizar sua energia para o legado que construímos juntos foi a melhor forma de cura que eu poderia desejar. Em uma manhã ensolarada, típica daquelas em que o céu de Curitiba fica de um azul cristalino, estávamos todos reunidos para a inauguração de um novo complexo empresarial sustentável que projetamos no Ecoville. O Dr. Paulo, um cliente de longa data e um dos incorporadores mais respeitados da região, aproximou-se com um sorriso de satisfação. Lucas, sua equipe superou todas as expectativas desta vez. O projeto é impecável. Já ouvi rumores no IPUC de que a prefeitura está considerando sua firma como a favorita para a grande revitalização da orla e de novos parques lineares. Fico grato pelo reconhecimento, Paulo,
mas preciso confessar que os méritos dessa visão moderna pertencem ao departamento da minha filha, respondi, sem conseguir esconder o brilho de orgulho no olhar enquanto apontava para ela. Enquanto a Cassandra circulava com desenvoltura entre investidores e autoridades, apresentando os sistemas de captação de água e os jardins verticais, uma mulher se aproximou de mim com passos decididos. Era Linda Bueno, a nova diretora de planejamento urbano da cidade. Eu já tinha ouvido falar de sua competência e de sua postura técnica rigorosa. Começamos a conversar sobre a importância do uso de espécies nativas da Mata Atlântica e os desafios da sustentabilidade em metrópoles de clima temperado como a nossa. A conversa fluiu com uma facilidade desconcertante. Descobri que ela também tinha passado por um divórcio conturbado e desgastante recentemente, o que nos deu um terreno comum de compreensão mútua que ia além do profissional. Havia uma sinceridade no olhar dela que eu não encontrava em alguém há muito tempo. Sentindo uma coragem que parecia adormecida, acabei convidando-a para um café no final da tarde em uma das confeitarias do Museu Oscar Niemeyer. Ela aceitou com um sorriso que parecia iluminar a manhã. 3 anos atrás, no auge da crise, eu realmente acreditei que minha vida tinha chegado a um beco sem saída, que o solo sob meus pés era infértil e que nada mais cresceria ali. 2 anos atrás, eu tinha a convicção amarga de que nunca mais seria capaz de abrir a guarda ou confiar em outro ser humano. Mas ali, observando minha filha brilhar com luz própria e sentindo o interesse genuíno e vibrante da Linda, percebi uma verdade fundamental do meu ofício. O terreno pode ser devastado por uma tempestade, mas, com a preparação certa e as sementes adequadas, a vida sempre encontra um caminho para florescer novamente. O futuro não é um rascunho do passado, ele é um solo virgem esperando para ser cultivado. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.